Olá, hoje vamos conversar com Débora Brum sobre comunicação assertiva nas empresas. Débora é sócia diretora da empresa comunicativa Fonoaudiologia Empresarial, palestrante, consultora e coach em comunicação humana. Possui mestrado em distúrbios da comunicação humana e especialização em voz. Negócios e Cultura está começando. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. A qualidade das melhores grifes da moda masculina você encontra num dos bairros mais nobres e charmosos de Porto Alegre. Atendimento personalizado, amplo espaço e comodidade. O Homo Concept, o melhor da moda masculina e o atendimento que você merece. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Débora, obrigado por estar aqui conosco no nosso programa Negócios e Cultura. Eu que agradeço, Renê, a oportunidade de trazer um tema tão importante para as empresas. Temática lindíssima, interessante. Sim, sem dúvida. O que entender por comunicação assertiva? Bom, comunicação assertiva é dizer o que tem que ser dito de forma clara, objetiva e transparente, com respeito pelo outro. Para que isso aconteça é importante pensar nas palavras, cuidar o tom de voz, a linguagem corporal e um dos detalhes mais importantes é ter controle emocional. Isso significa muita firmeza, não? Muita firmeza, segurança e respeitando o outro também. Né? E logicamente o objetivo é formar e fortalecer a unidade, não, na empresa. Isso, a unidade, a conexão entre as pessoas, alinhar os pensamentos, alinhar os processos. Hoje, com a experiência de vocês, qual é a realidade das empresas? Bom, Renê, infelizmente a realidade não é tão positiva nesse sentido. Peter Drucker, há muitos anos, já falava que cerca de 60% dos problemas administrativos resultam de problemas de comunicação. E essa realidade eu percebo hoje nas empresas com reuniões improdutivas, falta de contato e interação entre as equipes, entre os stakeholders, gestores que não dão feedbacks. Falta clareza. Exatamente. A própria informação estratégica que precisaria ser disseminada por todos não é. E aí quando ela não vai por uma via oficial, vai pela via famosa rádio corredor. E acontece muito. Débora, e como está influenciando isso a parte das famosas reuniões improdutivas? Pois é, isso é uma realidade na maioria das empresas, as pessoas perdem o foco, algumas pessoas falam demais, outras se omitem quando deveriam se expor as suas ideias, fazer as suas críticas, e aí fica aquela ideia de que a reunião é enfadonha, cansativa. No entanto, a reunião é um processo essencial para que uma comunicação seja realmente efetiva. Até porque os funcionários, colaboradores, se não enxergam interesse, tá? E, logicamente vai faltar motivação. Né? O que acontece é que as pessoas não têm claro quais são as estratégias, as diretrizes da empresa. E se os colaboradores não têm essa noção, provavelmente não vão alcançar os resultados que a empresa gostaria. E, logicamente, quando vocês entram nesse mundo empresarial, apresentam esse produto tem que se sustentar em pilares sólidos, uma base sólida. E quais são esses pilares aí, Débora? Eu costumo falar que são 5 os principais pilares para desenvolver uma comunicação assertiva. O primeiro pilar é a preparação, o segundo é uma escuta realmente empática, uma escuta verdadeira e genuína. O terceiro pilar é o uso de uma linguagem positiva. O quarto é o domínio da sua linguagem não verbal, que fala muito. E o quinto pilar é o controle emocional. O que significa essa preparação?
Então, tem uma frase que eu gosto muito. Você não precisa dizer tudo que pensa, mas você precisa pensar em tudo que vai dizer. É fundamental. Né? Então, a preparação significa selecionar os melhores argumentos, entender antes quem é o seu interlocutor, entender as suas necessidades, as suas expectativas, selecionar os seus melhores argumentos para ir realmente bem preparado para uma negociação, para uma reunião, para um diálogo. E isso, logicamente, passa por capacitação também, não? Sem dúvida, capacitação e aqui o improviso que muitas vezes a gente gosta. Eu não vou me preparar, chega na hora e as ideias vêm. Mas se você se prepara, você garante um sucesso muito maior. O segundo pilar é empatia, não? A escuta é empática, que é realmente se colocar no lugar do outro, é olhar com interesse. Não é fácil, hein? Não é fácil. Difícil. É muito difícil. É um exercício que tu faz diariamente. De fazer, sair da tua ótica, de olhar o outro com a perspectiva do outro, né? É um exercício que se faz. Isso significa muito treinamento. Muito treinamento. Muito autocontrole também, desenvolvimento. O terceiro pilar é a linguagem positiva, não? E isso às vezes tem um comportamento muito negativo, é importante falar coisa positiva. O uso de uma linguagem negativa faz com que as pessoas se defendam ou ataquem, porque a pessoa não gosta de receber uma crítica, uma ofensa, uma linguagem muito negativa. Então eu posso falar assim: você esqueceu que nós combinamos ontem? É melhor eu dizer: você lembra o que nós combinamos ontem? Perfeito. Porque daí tu foca no positivo, não no negativo. Os feedbacks precisam ter uma linguagem mais positiva, para a pessoa não ficar na defensiva. Então ao falar assim: você não conseguiu entregar no prazo certo, deveria dizer: você precisa entregar no prazo certo. Tem outro pilar aí, inteligência emocional. O que significa? Significa controlar as suas emoções. Tem gente muito impulsiva, que imediatamente pensa, não filtra e já sai falando. São pessoas que no momento de raiva se explodem, ofendem o outro, depois acabam sendo frustrados ou ofendem. Isso gera um resultado muito negativo nos diálogos. Então precisa ter autocontrole. Se você sente que naquele momento você está muito irritado, angustiado ou inseguro para apresentar a sua ideia, vale pensar um pouco, esperar até que o autocontrole, que você tenha mais autocontrole, para que a emoção não se sobressaia às suas ideias. E aí é interessante também aprender a ouvir o outro. Né? Sim, o ato de ouvir faz com que tu compreenda a ótica do outro, respire, vai pensando no que tu precisa dizer, isso ajuda bastante. E ajuda para passar as informações de forma clara. Claro, inclusive isso é uma dica que eu costumo dar, a pausa para pensar e a pausa para você organizar suas ideias na sua mente, né? As pessoas tendem a pensar que tem que falar sem dar pausa, falar todas as ideias e não dar espaço. O espaço é importante para que o interlocutor pergunte, faça algumas observações e você, nessas pausas, o seu cérebro vai se organizando melhor também. Dá tempo para pensar e poder responder. Claro, achar melhor as perguntas e a resposta. E o quinto pilar é a linguagem não verbal. Sim, falamos a linguagem com o corpo, não verbal não? fala muito por nós, às vezes mais do que as palavras. Os olhos falam, né? Falam muito. Até tem uma pesquisa muito interessante que foi feita na Universidade da Califórnia. O pesquisador, ele queria descobrir, quando você está falando com as pessoas face a face, o que tem mais impacto? Se são as palavras, o tom de voz ou o corpo. E ele descobriu que, em primeiro lugar, o que fala mais, o que impacta mais é o teu corpo. Em segundo lugar, o tom da tua voz. E em terceiro lugar, as palavras. Na vida real, o que significa? Que as pessoas, elas dão muita atenção ao que vão dizer e esquecem do como dizer, que é essencial. Então você precisa ter uma mensagem clara e coerente, mas uma voz segura, uma linguagem corporal que condizente com o que a mensagem está passando. Olhar olho no olho. Olhar no olho, exatamente. E também uma boa expressividade, não? Uma boa expressividade, porque isso te torna uma pessoa mais interessante para o ouvinte. Em aula, em sala de aula, isso é fundamental. Apresentações de projetos e produtos, eu percebo muitas pessoas totalmente inexpressivas, ou aquela voz monótona, não sabem onde colocar as mãos. Uma postura que a gente olha e não dá tanta segurança para aquele profissional que está apresentando as suas ideias. Agora, para ti como palestrante, é interessante tudo isso. Para todo palestrante é fundamental, exatamente, tem que passar muita convicção. Se fala muito, tá? A comunicação assertiva, e logicamente aí
fica um intermédio entre ser agressivo e ser passivo. Sim. Quais são as características principais do passivo e do agressivo? Vamos aí, agressivo. Quais são o agressivo, ele tem diferentes níveis. O nível mais sutil e discreto, ele acontece através de deboche, crítica, ironia, sarcasmo. Sabe aquela pessoa que vive fazendo uma brincadeirinha, que a brincadeira não tem a menor graça? Então, esse é um estilo sutil e velado de uma comunicação agressiva. Até no momento inadequado, não? No momento inadequado, exatamente. Ou a agressividade, ela é mais explícita. A pessoa fala alto, ela manda, ela impõe as suas ideias ao invés de expor suas ideias. A postura corporal é rígida, são pessoas que se acham a dona da razão. Gestos intimidadores, não? Intimidadores, isso mesmo. Então isso afasta o interlocutor dessas pessoas agressivas, não dá a menor vontade de conversar. Agora, aparentemente, esse tipo de pessoa conseguem o que estão procurando, não? Elas conseguem, mas assim, a um custo muito alto. Por exemplo, um líder, um chefe que tem essa postura muito mais agressiva, trabalha com uma equipe acuada, com pessoas que não se sentem à vontade para dar suas ideias, críticas. Então, o desgaste emocional é altíssimo. Então, muitas vezes não vale a pena. Isso significa que ele pode conseguir, mas logo vai perder também. Vai perder, isso mesmo. E poderia conseguir melhores resultados com a assertividade. E agora, Débora, o outro perfil. Passivo. Aquilo é o outro lado, né? O 880. O passivo são aquelas pessoas que viram experts em engolir sapo. São pessoas que têm dificuldade de dizer não. São pessoas que pensam muito no outro em detrimento de si mesmas. São pessoas que vão dizer assim, nossa, como é que eu vou falar que eu não concordo com ele vai ficar chateado comigo? Ele é o bonzinho, não? O bonzinho, quer ser bonzinho, quer ser aceito. Essas pessoas, por um lado, elas não compram briga, porque são super passivas. Por outro lado, elas não agregam, não dão sugestões, elas geralmente não têm muita ascensão na carreira, que são pessoas que elas querem ficar ali quietinhas. E sofrem muito, viu, de guardar tanto para si. Mas também, às vezes, Débora é uma máscara, não? Porque o bonzinho, quando não consegue o que ele fica explode, isso. Não? E aí tem uma postura também completamente inadequada. Então, por isso que é muito sofrido esses dois extremos, tu tem um comportamento nesses extremos. O importante é que tu consiga um meio termo. Porque é uma posição de mártir sempre, não? O custo é grande, né? Ser sempre o bonzinho. E daí a necessidade da comunicação assertiva. Assertiva, que é uma comunicação muito mais saudável e equilibrada. Porque há uma transparência. As pessoas agressivas dizem assim com muito orgulho, eu sou muito sincero e transparente, mas confundem sinceridade com o que eu chamo de sincericídio, que é aquela sinceridade que arrasa o outro. Você pode ser sincero na comunicação assertiva, mas respeitando o outro, medindo as palavras, cuidando do tom de voz. E vai ser bem mais aceito. No próximo bloco, muito mais sobre comunicação assertiva com Débora Brum. Fique agora com nosso espaço Líderes em Ação com Gleberton de Muno. Já voltamos. Uma das grandes dificuldades que as empresas enfrentam hoje é a falta de uma comunicação eficaz e assertiva. Muitas vezes os profissionais são tecnicamente preparados, mas faltam-lhe a habilidade de se comunicar em equipe e também com seus outros interlocutores do dia a dia. Uma das grandes questões ligadas à comunicação é a clareza, a objetividade e uma linguagem positiva. Se você é um consultor, se você é um empresário ou mesmo um gestor de uma equipe, pense nisso. Nós precisamos nos comunicar bem para que os nossos trabalhos sejam bem entendidos pelo interlocutor. Não basta simplesmente falarmos algo que seja tecnicamente importante para o seu interlocutor, mas a certeza de que ele entendeu aquilo que você falou é tão importante quanto o conteúdo da comunicação. O que faz um banco ser grande? É a gente falar a sua língua, é ter o seu jeito, é estar sempre do seu lado, ali na esquina ou no mundo inteiro. É fazer aquilo que só um banco que é nosso pode fazer. Reinvestir os recursos, aqui mesmo, no Sul. É isso.
O Banrisul só é grande porque a nossa gente é grande. Banrisul, o grande banco do Sul. A qualidade das melhores grifes da moda masculina você encontra num dos bairros mais nobres e charmosos de Porto Alegre. Atendimento personalizado, amplo espaço e comodidade. Uomo Concept, o melhor da moda masculina e o atendimento que você merece. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos conversando com Débora Blum sobre comunicação assertiva. Débora, como mudar os estilos de comunicação se eles fazem parte de nossa personalidade? É uma ótima pergunta. O primeiro ponto é autoconhecimento, que a pessoa Perfeito. precisa identificar, primeiro, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades na comunicação e identificar os pontos de melhoria. Sabendo aquilo que precisa melhorar, existem técnicas, estratégias para desenvolver essa comunicação assertiva. Muitos dizem que falar bem é dom. Não, falar bem é uma habilidade como qualquer outra, passível de treinamento, passível de aprimoramento. Basta que a pessoa queira desenvolver essa habilidade. Até porque fala, quanto mais a idade vai avançando, fica mais estáveis, não? Os rasgos, as características, os traços de personalidade e fica mais complexo mudar. Isso vocês têm alguma dificuldade com pessoas maiores quando tentam fazer algum trabalho? Olha, eu vou ser bem sincero, o que eu percebo no meu dia a dia é que depende muito do quanto a pessoa está realmente motivada e precisa mudar. Muitas vezes ela está sentindo uma barreira na sua carreira e precisa mudar a comunicação para alavancar a carreira. A motivação dela vai ser muito maior. Ou então profissionais que não passam em seleções de entrevista de emprego. Eles sentem que a comunicação está sendo uma barreira, eles vão se envolver mais. Então é muito mais a motivação do que uma questão de idade. E isso aí, como uma coisa prática de venda de produto de vocês, tá? E esse tipo de produto. Quando você apresenta para uma empresa e o executivo, o diretor já é uma pessoa maior, aceita com maior facilidade que uma pessoa mais nova? Geralmente aceitam. A questão é que hoje as empresas já percebem por pesquisa de satisfação, várias pesquisas de levantamento de perfil de cada profissional, que é uma necessidade. Então, como a empresa sente que isso está gerando algum desgaste, algum prejuízo, elas mesmas buscam. Então, às vezes, não precisa nem fazer uma venda ativa. Nós somos procurados pelas empresas. O resultado que dá essa comunicação assertiva para a vida pessoal e profissional, porque os diálogos são melhorados, os relacionamentos ficam mais saudáveis, vocês aumentam a capacidade de persuasão, de convencimento e de negociação. Com persistência, força de vontade e saindo da zona de conforto, eu tenho certeza que todos vocês vão tornar a sua comunicação muito mais assertiva. O que significa essas técnicas, essa ferramenta para fazer esse tipo de mudança? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em ser objetivas. Falam demais, repetem 2, 3 vezes, dão detalhes desnecessários. Nós mostramos que isso atrapalha, a pessoa começa a perceber, ter consciência. Vício de linguagem, tem uma estratégia que é usar as pausas. Então, tudo isso é treinado como através de cursos ou do coaching, que é um trabalho individual, onde a pessoa vai praticando essas técnicas ou a habilidade de treinar uma linguagem mais positiva. Então, são exercícios dinâmicas simulando comunicações ou simula uma apresentação. É um trabalho muito prático mesmo, vivencial. E isso é fundamental porque, de alguma maneira, serve para eliminar os medos, não? Porque às vezes tem muita pessoa que se apavora. Isso, elimina o medo, tu garante mais autoestima, segurança, confiança para vender bem uma ideia. Melhora bastante a performance. Reprogramar pensamentos, reprogramar comportamentos. Isso mesmo, muda o mindset, assim. Até porque, às vezes, a possibilidade de achar colaboradores com comportamentos negativos não é muito difícil. Não, o que a gente mais vê são pessoas tecnicamente muito capazes. A pessoa faz mestrado, doutorado, mas às vezes o que falta é essa habilidade comportamental, que é extremamente importante nos dias de hoje.
para vocês, qual é o maior empecilho para avançar? Quando tu entra, por exemplo, numa empresa para fazer um trabalho. O que eu percebo é quando a alta gestão não está engajada nesse movimento. Perfeito. Então não adianta nós mudarmos o comportamento de todos os funcionários, dos colaboradores, se eles não têm um respaldo e um incentivo pelos líderes ou pelo presidente da empresa. Então todo mundo precisa estar nesse mesmo engajado. Nesse movimento. E às vezes a falta de engajamento, logicamente, por falta de comunicação. Claro, exatamente, porque a comunicação está travada, não está andando como ela deveria acontecer. O que acontece muitas vezes é que os funcionários estão num curso, numa capacitação e falam muitas vezes, nossa, o gestor que tinha que estar aqui também. Então, nós colocamos sempre que possível o gestor dentro do próprio treinamento para estar todo mundo bem alinhado, falando a mesma língua. Débora, vamos tentar colocar um exemplo tá? Objetivo de como funciona. Alguma coisinha prática no trabalho de vocês. Tá. Quando a gente está falando de feedback para a liderança, a liderança muitas vezes chama o colaborador para corrigir algum trabalho que não está sendo bem executado. Só que ele dá o seu feedback numa linguagem completamente genérica, vaga, julgando e criticando a pessoa, ao invés de criticar o fato. Então eu vou dar um exemplo numa frase, tá? Você fez um péssimo trabalho com esse cliente. Eu estou julgando a pessoa, estou colocando a culpa nela. Eu preciso pontuar o trabalho, eu preciso pontuar o fato e não a pessoa. Olha, nesse atendimento ao cliente, faltou uma abordagem mais direta, faltou um contato maior ou mais reuniões. Pontuar o que precisa melhorar e não o comportamento errado que aconteceu. Então, a gente vai mostrando para o líder que precisa dar esse feedback, a linguagem como ela tem que ser, para que o colaborador não fique na defensiva. Isso significa um pouco, primeiro você dá bronca e depois apoia ele, não? Só que essa bronca ela tem que ser assertiva, ela tem que ser positiva. Significa que não pode ser agressiva. Não pode. Então, aqui você não vai dizer assim, aqui você falhou. Você vai dizer, aqui existe uma falha, nós precisamos colocar o prazo e os valores nessa planilha. Então, você falhou, eu estou botando culpado. Houve uma falha, eu estou falando do trabalho em si. Não estou pessoalizando. E aí você fala, nós precisamos. Aí significa você como gestor fazer parte dessa mudança, desse processo desse desenvolvimento. De trabalho. Dicas práticas para essa comunicação assertiva. Tá. A primeira delas é prepare e evite o improviso, treine a sua fala, selecione os argumentos. Outra dica, seja um bom ouvinte, escute de forma empática, se colocando no lugar do seu interlocutor para você realmente estabelecer uma sintonia, uma conexão. A outra dica é use uma linguagem positiva. Eu costumo dizer que a mensagem tem que ser, essa sigla, ser sucinta, específica e relevante. Sucinta para não se tornar cansativo, específica para ser uma linguagem clara e relevância para mostrar a importância daquela mensagem. Além disso, o controle da linguagem corporal, que fala muito. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, não aumente o seu tom de voz, melhore os seus argumentos. Então, selecione bons argumentos, dosando razão e emoção, trazendo números, estatísticas para dar mais credibilidade e, ao mesmo tempo, mostrando os benefícios das suas ideias. Então, a argumentação ela também precisa ser bem desenvolvida. Dessas características aí, qual é a mais complexa para poder transmitir para a pessoa? A clareza. A clareza. E aí vem uma frase que também eu gosto muito. O óbvio não é óbvio, você tem que dizer o óbvio. A falta de clareza acontece porque as pessoas partem do princípio que muitas informações o outro já sabe e não sabem. Então, quando alguém pede assim, eu preciso de urgência nessa entrega, urgência não está muito claro. Especifica essa urgência, eu preciso desse projeto até hoje às 11 da manhã. Mas a pessoa não diz, é óbvio, urgente já sabe que é óbvio, não é. Então, a clareza eu vejo que é o que mais atrapalha. Isso significa que a pessoa que não é empática dificilmente pode entender, não? Não vai entender. Não vai entender. Em uma entrevista de emprego, entrevista de emprego, o que nós podemos passar, que dica nós podemos passar para pessoas simples, para ele poder entender? Sinceridade nas respostas.
mas ao mesmo tempo treinar. Não tenta enrolar, não? Não, mas assim, fala antes em voz alta o que você gostaria de passar para as pessoas. Pontue que tem questões claras, a pessoa vai te perguntar quais são as suas maiores qualidades e os seus defeitos. Tem perguntas que já são óbvias, que a gente já tem que ir com a pergunta, já a resposta formulada na mente. Então é preparação, e naquele momento da entrevista espontaneidade e sinceridade. Sobretudo sinceridade, não? Porque, logicamente, as empresas hoje vão conferir se a informação está certa, está errada, e você vai ter problemas se está... Isso mesmo. E quanto mais jovem for a pessoa na entrevista, uma dica importante é evitar o uso de gírias e cuidar também a própria aparência, a vestimenta, para passar mais credibilidade. Porque um profissional adulto que fala muitas gírias vai passar uma imagem de maturidade, não vai passar tanta credibilidade. Então, cuidar a linguagem para ser uma linguagem mais profissional. O que você fala para os colaboradores sobre as mídias sociais, a exposição nas mídias sociais? Muito bom senso. Pensa assim, o seu chefe ia gostar de ver essa imagem. Tem pessoas que postam imagens de biquíni na praia, imagens muito pessoais. Hoje em dia, as empresas buscam conhecer melhor o perfil dos seus funcionários nas mídias sociais. Então tem que ter muita cautela e bom senso na forma de se expor. Débora, e a última pergunta. Como pedir aumento de salário sem ser agressivo com o chefe? Olha, um pedido de aumento de salário, eu vejo que as pessoas pedem assim, eu preciso de um aumento de salário porque eu tenho muitos gastos em casa. Peça aumento de salário, mas defenda os benefícios que você traz para a sua empresa. Mostre o que você agrega na sua empresa. Tem que agregar valor, não? Tem que agregar valor, mostrar as virtudes antes de solicitar. É isso aí. Débora, muito obrigado por ter participado no nosso programa Negócios e Cultura. Eu que agradeço. Muito obrigada. A você, muito obrigado pela companhia. Até o próximo Negócios e Cultura.